esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Cristo fez um milagre, escutamos aqui nesse relato do Evangelho, que expulsou um demônio que era mudo. A mudez está muito associado com a surdez. Geralmente quem é mudo tem dificuldade de escutar. E, nesse sentido, muitas vezes nós somos mudos espirituais e também somos surdos espirituais. Hoje, na primeira leitura, o profeta Jeremias, em nome de Deus, fala do pecado da surdez do povo. Aqui tem muitos pais. E às vezes vocês pais falam para os filhos: vocês filhos parece que são surdos. Você filho parece que é surdo. Não me escuta o que eu digo. Deus fala isso para nós hoje que somos seus filhos. Deus constantemente nos fala. E nós somos surdos. Não escutamos o Senhor. O profeta Jeremias, em nome de Deus, começa a primeira leitura assim: assim fala o Senhor. Falar, ouvir, escutar, assim fala o Senhor. Falando para o profeta Jeremias: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, e assim serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Se nós escutamos o Senhor, aqui que é muito importante, que Deus diz através do profeta Jeremias: sereis felizes. Os pais querem a felicidade dos filhos. E os filhos, quando não escutam os pais, os filhos são infelizes. A nossa relação com Deus deve ser filial. E se nós não escutamos Deus,
nós somos infelizes. Esta geração continua, o profeta Jeremias quis continuar no erro. Hoje é para nós reconhecermos que nós somos esse povo que Deus está falando, que Deus envia profetas. Enviei os meus servos, os profetas, enviei-os cada dia. Todo dia o Senhor envia um profeta para nós. Aqui diz, começando bem cedo, mas não ouviram, não prestaram atenção, continuaram no erro. Nós não escutamos, somos surdos. E hoje, à luz do profeta Jeremias, o Senhor nos convida, irmãos, a escutar, que é muito difícil escutar o Senhor. Por isso o salmista cantou hoje, é o Salmo 94, Salmo invitatório, que todos os dias, quando se reza as laudes, reza esse Salmo. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração. E hoje nós somos chamados a ouvir o Senhor, e não endurecer o coração. E se nós ouvimos o Senhor, nós não endurecemos o coração, e também, à luz do Evangelho, nós não vivemos divididos. Esse é o tema do Evangelho de hoje, a divisão. E Cristo fala aqui quem divide. Quem divide é Satanás. Quem divide é o demônio. Tenho explicado para vocês a origem da palavra diabo. Em latim, a palavra diabo significa aquele que divide. Diabolus, aquele que divide. E nós somos chamados, irmãos, a defendermos a unidade. Um dia eu vou embora dessa paróquia. Sou um padre missionário. Mas se uma coisa que eu gostaria que eu fosse lembrado quando eu for embora, é que vocês lembrem que sempre Deus, Cristo fala para nós não sermos divididos. Aquele que está dividido, aquele que divide é o demônio. E nós não podemos viver divididos entre nós. Não podemos estar divididos entre pastorais. Nós não podemos estar divididos entre grupos. Nós não podemos estar divididos entre movimentos. Nós não podemos estar divididos entre homens e mulheres. Nós não podemos estar divididos entre amigos e não amigos. Nós sempre procuramos, irmãos, e devemos lutar pela unidade. Algumas pessoas gostam de falar do demônio, algumas pessoas gostam de falar de possessões demoníacas que estão com o demônio. Mas uma coisa muito fácil para nós identificarmos o demônio em uma pessoa, se ela divide com a sua boca, com a sua língua, ela divide e fala um contra o outro, e não quer falar com as outras pessoas, e cria muros, dividindo um ao outro, você aí, eu aqui, e quando não, provoca ainda confusão. Esse é o papel de Satanás. E se tem alguém em casa, no trabalho, na igreja, onde seja que for, que divide, essa pessoa é o demônio. Essa pessoa é Satanás. E hoje nós precisamos fazer um exorcismo nessa Santa Missa. Mandar Satanás ir embora. Mandar o demônio fora. Não vivamos, irmãos, divididos. Tem muitos motivos para nos dividir. Política, eu sou do presidente X, eu sou do presidente Y, eu sou do partido X, eu sou do partido Y, eu gosto desse jeito, eu gosto daquele outro jeito, eu gosto desse grupo. Cristo veio para separar todos os muros que nos dividem. Nós às vezes fazemos muros. Não quero conversar com essa pessoa, não quero falar, ele lá, eu aqui. E Cristo, o príncipe da paz,
ele vem derrubar todos os muros. O Papa Francisco, ele sempre usa essa expressão: entre nós devemos criar não muros, nós devemos criar pontes, que vamos ao encontro dos outros. E se tem uma coisa que eu fico muito feliz, e nesses 10 anos de paróquia, os 2 anos que eu estou aqui em missão nessa paróquia, é ver a unidade das pastorais, dos grupos, dos movimentos. E me deixa feliz, muito feliz, quando trabalha um homem com uma mulher na unidade, quando trabalha 2 mulheres na unidade, quando trabalha 2 jovens, 3 jovens, 2 coroinhas, o que seja, na unidade. Porque a unidade se dá na diversidade. Não é que todos têm que ser iguais. Não é que todos devem ter o mesmo pensamento. E aí aparece a manifestação do Espírito Santo, cujo nós também temos uma capela na nossa paróquia dedicada ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos une. O Espírito Santo, quando desceu sobre os apóstolos, falavam diversas línguas, mas em um determinado momento fala a mesma língua. Qual é a língua que nós todos falamos? A linguagem do amor. Se nós amamos, seja no Rio de Janeiro, seja em Belém, seja em Brasília, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, temos a mesma linguagem do amor, que ama o outro, inclusive quando nós não gostamos dele. Esse é o verdadeiro amor. Que hoje nós possamos escutar a voz do Senhor, possamos exorcizar todos os nossos demônios que nos divide, que nós possamos fazer pontes para ir ao encontro do outro, não muros. E termino com uma frase célebre que eu já falei aqui e repito, do grande Papa Bento XVI. O sacramento da Eucaristia, nós vamos passar agora para a Eucaristia, é o sacramento da unidade, diz o Papa Bento XVI. Mas infelizmente no sacramento da unidade tem muitos cristãos divididos. E continua o Papa Bento XVI: nós não podemos comungar o corpo de Cristo se eu não comungo com o meu irmão. Como eu posso comungar o corpo de Cristo se eu não comungo com o meu irmão que convive comigo, o seminarista, o Emanuel, nesse caso? Como eu estou aqui na Eucaristia, buscando a unidade, eu estou dividido com o meu irmão, por exemplo, Emanuel, para não falar aqui outros nomes. Cada um aqui pense se está dividido contra o outro, se tem uma mágoa contra o outro, se tem um rancor contra o outro, se tem um julgamento contra o outro. Nós não podemos comungar o corpo de Cristo e não comungarmos entre nós. O amor e a unidade são os sinais que nós somos cristãos. E hoje, Satanás pode ser derrubado se nós amamos e perdoamos, inclusive aquele que nós não gostamos.